eu estou montando, né, a minha estrutura de planejamento de marca. Não é algo que, assim, tá pronto, 100% pronto. É algo que eu estou desenvolvendo ainda. E eu já estou aplicando, inclusive, com alguns clientes. Mas eu estou aplicando não só o planejamento de marca, né? Assim, eu acabei de vender para conseguir o meu terceiro cliente, né? E eu vendi o planejamento de marca para ele, dentro de uma estrutura que eu planejei. E essa estrutura eu me baseei em modelos de planejamento estratégico que eu estudei na internet, algumas referências, algumas fontes confiáveis que eu conheço. Inclusive, dentro da minha própria faculdade, eu pesquisei a respeito da estrutura de como que funciona um planejamento, né? E eu montei aqui a minha estrutura de planejamento de marca. Admito que quando eu pesquiso sobre marca na internet, eu vejo muito mais conteúdos que falam sobre estratégia de marca, que falam sobre branding, do que planejamento de marca em si. E quando eu encontro um conteúdo que fala sobre planejamento de marca, geralmente é um conteúdo que não explica em si como que o planejamento de marca funciona, mas sim como que o planejamento de marca é importante para as empresas. E a importância se dá pelo fato dele ser um planejamento. Quando você pesquisa na internet o que as empresas de sucesso têm em comum, você vai encontrar que as empresas de sucesso, elas se planejaram, né? Inclusive, eu até pesquisei esses dias no chat GPT para ver o que ele ia me dizer sobre isso. E sim, as empresas de sucesso, o que elas possuem em comum é que elas se planejam, né? Em todos os quesitos. Elas constroem planejamento financeiro, planejamento de negócio, planejamento de marketing e até mesmo o planejamento de marca. Todo o planejamento, né, ele deve ser estratégico, apesar de que na faculdade de marketing existe ali o conceito de tipos de planejamento, né? E nos tipos de planejamentos existem 3 tipos que a administração estratégica considera que são os planejamentos, né? Que é o planejamento estratégico, planejamento tático e planejamento operacional. Então, são esses 3 tipos de planejamento que existem no conceito da administração estratégica. Não está querendo dizer que não exista planejamento de marca, não é isso, tá? Mas é a forma como o planejamento ele é feito e ele é executado, né? Em outras palavras. Mas o planejamento de marca é algo que eu não consegui encontrar uma estrutura específica, né, de alguém que chegou e falou, ó, isso aqui é um planejamento de marca pronto, né, e você pode aplicar isso. Na verdade, depois tem um vídeo que eu vou estar falando sobre as referências que eu utilizo para estudar, mas eu vou já jogar uma referência aqui que é muito importante, um cara que eu admiro muito, que é o André Lona, que ele grava vídeos para o YouTube falando sobre branding, sobre marca. Inclusive, eu só cheguei aqui para gravar vídeos para vocês por conta dos conteúdos que eu estudei dele, e dos conteúdos gratuitos ainda, né? E ele fala a respeito, né? Ele tem ali o produto dele, onde ele mostra a estrutura de planejamento, de estratégia de marca. Só que eu posso estar errado nisso aqui que eu estou falando, tá? Se você é seguidor do Lona, você me corrija nos comentários. Mas o Lona, pelo que eu entendi, ele faz a estrutura voltada para a criação de uma identidade visual ou de um logo, né? Eu já vi muitos conteúdos dele, ele até fala que ele está procurando até sair, eu não sei se ele já saiu ou se ele procura sair dessa parte de desenhar, né? Ele tem ali uma equipe que colabora com ele, pelo que eu entendi, ele contrata equipes híbridas, né? Que significa que para cada projeto de marca ele contrata uma pessoa específica para trabalhar com ele, nunca é a mesma pessoa, pelo que eu entendi, é isso, né? E ele saiu dessa parte do design ali, da parte mecânica, ele no início começou dessa forma, mas ele foca muito mais hoje na parte estratégica. Não sei como que funciona na prática, porque eu não faço parte da comunidade dele. Como eu falei, só assisti os conteúdos gratuitos e foi isso que eu entendi dos conteúdos gratuitos. Pode ser que ele tenha um planejamento de marca lá dentro da comunidade dele, que ele ensina esse planejamento voltado para você criar estratégias de marca e não necessariamente ter que envolver design e construção de identidade visual para isso. Mas aí eu já não sei, não tenho dinheiro hoje para comprar a comunidade dele, infelizmente.
Mas a questão toda é a seguinte, eu estou desenvolvendo aqui, tentando desenvolver um modelo de planejamento de marca, entende? Que segue nada mais, nada menos do que um modelo de um planejamento normal, né? Eu expliquei isso em um vídeo meu recente e todo planejamento, né, ele possui ali fases em comum. Pelo que eu vi de todos os planejamentos ali que eu pesquisei, eles possuem fases em comum, né? E algumas etapas só que são alteradas, né? No caso do planejamento de marca, nós temos como foco a marca, certo? Então, no planejamento de marca, nós já sabemos que o objetivo de estudo é a marca. Então, nós vamos estudar a marca, nós vamos criar o planejamento para que a gente possa desenvolver a marca daquele negócio. Então, a gente já começa por aí. Mas, em si, a estrutura, eu até anotei aqui nesse caderno, a estrutura, elas são 4 fases, né? E onde a primeira fase é uma fase de análise de ambiente, que é uma fase onde você vai fazer análise do macroambiente, microambiente e ambiente interno do negócio. É a fase onde acontece ali a análise PESTEL, aí vão ter diversas formas de se falar, mas o PESTEL é uma abreviação, né? Cada letra tem um significado. Tem também ali a análise SWOT, que é aplicada, né? E aí, para você que não sabe, estou me formando em marketing, então, esses conceitos eu também trouxe do marketing do que eu estudo, né? Às vezes, eu não sei agora porque eu não sei como que é a formação do design, né? Mas análise SWOT, análise PESTEL são ferramentas que a gente utiliza ali dentro do marketing, entende? E aí eu coloquei essas ferramentas dentro da análise de ambiente porque essas ferramentas são importantíssimas para que a gente possa entender o cenário, né? O cenário que a empresa está passando, que a marca está enfrentando, para a gente entender a situação e para que a gente possa definir com isso um objetivo. Até antes da análise de ambiente, antes de você começar a fazer a análise toda, tem uma outra fase que a gente pode considerar sendo a fase 0, que o nome dessa fase é a fase de setup, né? Pelo que uma outra referência que eu estudo, que é o Nino Carvalho, que aí sim ele é um professor de marketing, ele, cara, ele é um cara muito conceituado, muito bem conceituado, né, no marketing. Se você for pesquisar o nome dele, você vai encontrar ali todas as referências que ele tem, as formações dele. Mas assim, ele é um cara que tem até mesmo o livro dele, né, é um livro que eu penso em comprar para estudar, que é uma metodologia onde ele apresenta ali a metodologia que ele utiliza para aplicar planejamentos estratégicos, né? Só que a primeira fase do planejamento estratégico que ele apresenta é essa fase de setup. O que é essa fase de setup? A fase de setup é uma fase preliminar à fase de análise de ambiente. Antes da gente fazer a análise de macro, micro, ambiente e ambiente interno, nós pegamos informações importantes iniciais para desenvolver um pré-diagnóstico. A gente pode dizer o seguinte, na fase de análise de ambiente, a gente desenvolve ali um diagnóstico, né? Então, o diagnóstico da situação da empresa. Só que, antes de desenvolver esse diagnóstico, a gente desenvolve um pré-diagnóstico na fase de setup, né? E aí, na fase de setup, é onde a gente vai definir o objeto de estudo do nosso planejamento, né? Eu posso te dizer que essa fase de setup é como se fosse uma fase para você pegar ali informações mais importantes para que você possa se organizar para começar o planejamento. Em outras palavras, seria isso. Antes de você já começar a fazer análise, você organiza a casa, você organiza ali o que vai ser estudado, né? Qual que vai ser o objeto de estudo do planejamento, para onde que vocês querem ir, né? Quais concorrentes que vocês vão estudar, qual canal que a gente vai estar estudando, qual canal que a gente vai estar utilizando, né, dentro do planejamento. Então, é basicamente isso, né? Eu não vou aqui trazer para você a estrutura completa, não é esse o intuito desse vídeo agora, mas, em outras palavras, né, essa fase é importante para isso. E aí depois a gente vai para a fase de análise de ambiente, como eu falei, que seria ali a primeira fase, né? E a segunda fase, eu coloquei como uma fase onde a gente define ali as diretrizes organizacionais, né? Que nessa fase a gente vai estar falando sobre a missão, visão, os valores, os objetivos e o propósito da marca, né? Cada um desses aspectos ali, a gente vai estar desenvolvendo junto com o dono do negócio.
Então, a gente não desenvolve nada disso sozinho, né? A gente desenvolve junto com o dono do negócio, certo? Feita ali a parte de diretrizes organizacionais, a gente vai para a parte de estratégia, onde a gente vai desenvolver as estratégias que vão formar a estratégia de marca, né? Então a gente tem ali a estratégia de posicionamento, a estratégia de produto e serviço, estratégia de marketing, de comunicação, de relacionamento. Todas essas estratégias, elas devem ser bem entendidas para que a gente possa chegar ali e ter uma estratégia de marca, né? Que, querendo ou não, é aquilo que eu até expliquei num vídeo, que a marca é um sentimento que nós temos. E a estratégia de marca é a forma como nós vamos fazer para as pessoas terem um sentimento que nós queremos que elas tenham por aquela marca. E para que a gente possa influenciar o máximo possível no sentimento das pessoas, nós precisamos ter uma estratégia de comunicação bem definida, a estratégia de negócio precisa estar bem definida, a estratégia de marketing, de relacionamento do produto, do serviço, tudo isso, né? Porque se, por exemplo, um produto chega quebrado em casa, né? A pessoa comprou um produto e o produto chegou quebrado, isso já interfere no sentimento que ela vai ter pela marca. Se a pessoa ela não entendeu muito bem o posicionamento da marca, isso também vai influenciar no sentimento dela pela marca. Então, tudo isso, todos esses pontos fazem com que a pessoa tenha determinado sentimento pela marca. E o objetivo é a gente ter o máximo de estratégias ali bem definidas para que a gente possa conseguir influenciar nesse sentimento das pessoas, tá? A complexidade desse planejamento vai variar de empresa para empresas menores, né? Vai ser ali um planejamento mais simples, principalmente não se tratando apenas de empresas menores, tá? Mas de empresas que possuem menos capacidade de investimento. Aí o planejamento ele já é mais simples, e para empresas que possuem grande capacidade de investir, né? Empresas geralmente maiores, essas empresas sim, elas vão estar, a gente vai estar fazendo, desenvolvendo um planejamento mais complexo. Para finalizar o vídeo, o que eu quero dizer para você? Eu ainda não sou especialista em planejamento de marca e eu vou demorar para me tornar especialista nisso. Mas eu estou estudando aqui e estou procurando praticar, né, colocar isso em prática para que eu possa aprender muito bem como fazer planejamento de marca. E é isso que você precisa entender, né? O conceito de você criar conteúdo é uma constante evolução, né? Eu não estou tendo resultado nenhum hoje, mas eu sei que lá na frente eu posso ter resultado, né? O conceito de eu estar aqui fazendo planejamento de marca hoje, né, e estar oferecendo planejamento de marca para os clientes, não é porque eu quero ficar rico agora, é porque eu quero aprender com isso. Então, eu ofereço para os clientes algo que eu já sei, que eu já sou bom em fazer. Por exemplo, hoje eu sei fazer muito bem ali a parte do Instagram. Eu sei como ver o que pode dar certo para que aquele cliente possa ter mais resultados, mais engajamento ali no Instagram, com isso aumentar a visibilidade da marca ali na rede social. E isso me ajuda a vender a estratégia de marca, né, o planejamento de marca em conjunto. Entende? Ou seja, vamos supor, você tem uma habilidade ali de edição de vídeo, que nem eu tenho. Cara, você vai vender edição de vídeo, às vezes você vai vender ali, fazer as postagens estáticas, os carrosséis, você vai às vezes vender simplesmente o planejamento ali, o calendário editorial, e vai programar aquelas publicações, né? E aí, com isso, se você quer aprender e desenvolver a sua capacidade de fazer o planejamento de marca e estratégia de marca, você vende isso em conjunto, né? Então você vai chegar para o cliente, olha, você faz isso daqui, mas eu estou querendo me desenvolver nessa área, eu queria saber se eu posso aplicar aqui um planejamento de marca simples para você, algo que eu estou desenvolvendo. Isso não vai te custar nada adicional, vai ser dentro disso aqui que eu já vendi, só quero saber se eu posso fazer isso. E é muito difícil do cliente não aceitar fazer isso, entende? Porque, querendo ou não, é algo que não vai dar prejuízo para ele e nem para você, né? Porque se não der certo, ele não vai estar te martelando e te dando calote porque o planejamento de marca não deu certo. Essa que é a questão. Você não deve oferecer e não deve prometer para o seu cliente que o planejamento de marca vai dar certo, entende? Então aqui eu estou desenvolvendo planejamento de marcas para os clientes que eu tenho hoje, né? Mas são planejamentos de marcas muito simples ainda, dentro daquilo que eu sou capaz de oferecer, né? Eu não vou chegar para um cliente e cobrar 1.500, 2.000 em um planejamento de marca apenas, que eu não sei se eu vou conseguir entregar resultado para eles.
Então, isso é algo que eu não te recomendo fazer, porque se você não sabe se vai conseguir ter resultado, é arriscado você fazer isso, porque se você não entregar o resultado para o cliente não vai ter o retorno que ele esperava e é capaz do cliente, às vezes, te dar um calote, do cliente simplesmente ficar irritado com você, querer cancelar o contrato, do cliente não te recomendar para ninguém, né? Então, tudo isso são consequências que podem vir do fato de você ter feito uma promessa de algo que você não pode entregar. Tá? Lembre-se que prestação de serviço se trata disso, você prometer algo e a pessoa espera que você entregue aquilo que você prometeu. Então, é basicamente isso, esse vídeo aqui também. Esse vídeo era para eu falar sobre isso, sobre como que está o desenvolvimento aqui da minha estrutura de planejamento de marca. Espero que você tenha levado algum tipo de aprendizado, né? E, cara, se você achou interessante esse vídeo, eu tô procurando crescer aqui no YouTube e eu tô contando a minha jornada aqui para vocês, né? Procuro contar de tudo que tiver acontecendo realmente na parte de criação de conteúdo e de estratégia de marca, né? Então, para que você possa ver, né, como que eu venho crescendo. Isso aqui é um desejo que eu tinha, né, de ver, né, as pessoas crescendo na internet. Eu queria muito ver isso. Eu era viciado, ou talvez ainda seja, em pegar perfis grandes e ir lá pro final para ver como é que tudo começou, né? Então eu sempre tive essa vontade de ver alguma pessoa e acompanhar uma pessoa que está na mesma posição que eu e ver essa pessoa crescendo, né? Isso passa confiança, não é confiança no sentido da outra pessoa te vender algo, passa confiança para aquela pessoa que está assistindo, para ela entender que existem pessoas que estão no mesmo patamar que elas ali e que essas pessoas, assim como quem está assistindo, podem crescer, né? E é isso. E vamos ver até onde que isso vai dar, né? Eu espero que eu possa crescer bastante aqui, mas é algo que eu não tenho como prever. Então, se você quiser me ajudar, né, peço para que você se inscreva nesse canal, deixe o seu like, deixe um feedback nos comentários, seja ele positivo ou negativo. Você fala lá comigo que eu te respondo, né? E é isso.